Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Rocha Sapiens e hoje a gente tá para falar sobre o que as aulas de história lá na escola não te contaram. Não se preocupem porque não é um vídeo sobre teoria da história, mas sim um exercício para a gente refletir como essa disciplina, essa ciência foi utilizado e ainda é utilizada como um instrumento de poder. Bom, gente, vamos começar pelo básico, né? O que comumente é chamado de história oficial, ela não é neutra, nunca foi neutra, né? Pelo contrário, se nós formos verificarmos a fonte dessas histórias chamadas histórias oficiais, vocês verificarão que todas elas foram escritas por reis, padres, latifundiários, pessoas ricas e influentes. As pessoas, a população pobre, marginalizada, basicamente aparecia nas notas de rodapé e geralmente como um problema para ser resolvido. Tá? Então aí a gente já começa a verificar, né, como essa ciência, essa disciplina, ela foi instrumentalizada ao longo do tempo por aqueles clãs econômicos, como diz o filósofo Gessé Souza, né? Aqueles clãs econômicos que querem se manter no poder, né? Se não fosse assim, a gente não teria, por exemplo, o esforço para essa história oficial criar os heróis nacionais, né? Onde aqui no caso do Brasil a gente consegue verificar vários exemplos de genocidas que são considerados heróis nacionais. Teve um episódio, uns anos atrás, onde a estátua de um deles foi queimada, né? A estátua do Borba Gato, que a gente sabe que foi um dos maiores genocidas, né? Um dos bandeirantes mais cruéis aqui no período colonial brasileiro e recebeu homenagem, tem estátua dele e tudo. E o grupo lá que queimou a estátua numa forma de reivindicação acabaram tendo sérios problemas com a polícia. A chamada história oficial não passa de uma operação de limpeza. Vamos lá. O grande descobrimento da América não passou de uma ocupação militar para resolver os problemas econômicos de uma potência europeia, que teve como base a violência, estupro, escravidão e etc. Abolição da escravatura, por exemplo, sem indenização, sem introdução do negro na sociedade brasileira de uma maneira digna, ao capitalismo inclusive, né? Essa história oficial, ela sempre foi tratada de uma forma que não responsabilizasse os grupos econômicos que estavam por trás dela, que se beneficiaram dos fatos horríveis que aconteceram ao longo do tempo. Ou seja, se a história não é contada, não há responsabilização. Se alguém te fala que a ditadura civil-militar no Brasil foi necessária, isso não é ignorância, mas sim um projeto político. Se as pessoas justificam o neocolonialismo europeu na África e na Ásia, isso é justificativa deliberada para saques. Preste muita atenção. Se as pessoas acham hoje normal a polícia agir de forma violenta, especificamente com a população afro-brasileira, isso acontece porque as pessoas foram ensinadas a pensar assim. Isso foi naturalizado através de um interesse aonde, mais uma vez, os grupos dominantes econômicos utilizam-se dessas narrativas para literalmente alienar as massas. E é justamente por isso que a história crítica é associada por esses grupos, entre aspas, conservadores, principalmente de extrema direita, são rotulados ou é rotulada como um mimimi. Porque ela faz perguntas que fazem as pessoas pensarem o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem se beneficiou, certo? Então, dessa forma, os grupos econômicos detestam, perseguem aqueles historiadores, aqueles professores que atuam numa perspectiva minimamente crítica, fazendo com que os alunos reflitam sobre a sua realidade. Por que você estuda em tal escola?
A sua escola oferece as mesmas oportunidades do que outras? Se não oferece, por quê? Entendem? Então, esse é um sistema muito bem planejado, aonde a história oficial ela acaba sendo um instrumento muito importante para promover essa alienação das grandes massas. Essa não foi uma reflexão acadêmica, e sim uma reflexão sobre a disputa pelo poder. A história que não te contaram nas escolas, ela faz você refletir por que sempre são os mesmos que mandam, os mesmos que obedecem. Sempre são os mesmos que exploram e sempre são os mesmos que são explorados. Por que o Brasil, um país tão rico como o nosso, existe tanta desigualdade e injustiça social e econômica? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe com os amigos o vídeo, porque esse tipo de conteúdo ele não viraliza sozinho. Um abraço e até a próxima.